Eu quero convidar você a abrir comigo a sua palavra lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao versículo 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao versículo 15. Vamos falar de promessas. Aquilo que Deus nos prometeu, há muitos anos atrás, tem se cumprido na vida de muitos servos dele, como há de se cumprir na vida de cada um de nós. Apocalipse, número 22, e o versículo 12 o verso de número 15. Está escrito assim, meus amados: eis que venho sem demora, e comigo está o meu galardão, para retribuir a cada um segundo as suas obras. O versículo 13, a palavra diz: eu sou o Alfa, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O versículo de número 14, a Bíblia diz que feliz ou bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Versículo 15 diz assim: ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Observem que o Senhor, nessa passagem que lemos, ele começa a mostrar quem ele é. Ele começa a mostrar também as suas promessas para cada um de nós. Mas o que me chama a atenção é que, além de ele nos prometer algo, ele também se identifica dizendo: olha, quem está prometendo tudo isso sou eu, Jesus. Sou eu o início, sou eu o fim, sou eu a primeira letra do alfabeto grego, sou eu aquele que fiz todas as coisas e que todas as coisas estão em minhas mãos, e fora de mim você não pode adquirir nada. É interessante que ele faz as promessas, como iniciei, ele diz quem ele é, mas também tinha uma coisa que ele diz que isso também é muito importante, que eu e você devemos fazer a nossa parte. No momento de desespero, muitas das vezes, ao invés de nós nos agarrarmos, nos firmar a nossa fé, cada vez mais com convicção, a tendência nossa é desapegarmos, é querer buscar meios, ajuda, esquecendo daquele que verdadeiramente pode nos ajudar. Quando eu estava lendo, e aí meditando, é uma passagem que, graças a Deus, muito tem me fortalecido, e aí eu fiquei pensando: quantas das pessoas te prometeu algo e não te cumpriu? Quantas das pessoas disse que faria isso por você e depois você usou aquela frase: estou decepcionado?
Nós aqui temos uma regra, eu e Sara, que tudo que nós prometemos aos nossos filhos, nós cumprimos. Por que nós agimos dessa forma? Para que ele confie em nós, que estamos falando a verdade, para que ele também, quando crescerem, aprendam a só prometer aquilo que pode cumprir. Jesus, ele fez uma promessa para cada um de nós, que iria voltar cedo. Esse cedo, alguns pensam que pode ser pela manhã. Não é isso que ele está falando. Ele estava falando para a igreja que estava passando por enormes dificuldades. A igreja, as 7 igrejas do Apocalipse. Ele estava falando para um grupo de cristãos que estavam presos. Um grupo de cristãos que estavam enfrentando enormes dificuldades. Que a sua fé estava sendo atacada. Que as suas vidas estavam sendo arrastadas em praça pública. Que as suas vidas estavam correndo risco de morte. Mas o Senhor chega com a garantia, com a promessa para o seu povo, dizendo que iria voltar e que o galardão estaria em suas mãos para retribuir a cada pessoa segundo as suas obras. Eu quero fazer uma pergunta a você que está nos acompanhando. Quais têm sido as tuas obras? Tuas obras, elas são dignas de receber um galardão diante do Rei? Se Jesus ele voltasse para você agora, com que tipo de coroa você queria ser coroado? Se ele voltasse agora, batesse lá, como diz Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 20, batesse na portinha lá do seu coração, como estaria a sua situação diante de Deus? Mas minhas obras, eu dou esmola, se alguém está na fila de um banco e é grávida, é idosa, eu sei de uma vez. Isso é obrigação de todo cidadão. Eu estou falando para nós como cristão. O que é que nós temos feito? Quais têm sido as nossas obras diante do Pai? Será que Deus ele tem se alegrado com tudo aquilo que nós como igreja temos feito? Lembrem-se, João ele estava preso. Os cristãos daquela época, ele não estava, amados, vivendo uma situação como esta que nós estamos passando. Era bem pior. Eu estava refletindo sobre essa palavra e aí pensando sobre a vida de João e de tantos outros, e me veio à mente a passagem bíblica lá de Atos dos Apóstolos, onde Paulo e Silas, eles foram presos, capítulo 16, a partir do verso 31. E aí me fez lembrar como que era a prisão daquela época. Eles estavam presos no tronco. Eles não podiam se mover, mas estavam louvando e glorificando o Deus dos céus. O Deus de promessa. O Deus que disse que voltaria. Cabe a nós como cidadão do céu, como cristão, confiar, afinco, que ele vai voltar. Pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui a 20, 30, 40 anos. Cabe a nós esperarmos essa volta do Rei.
Então, o verso que nós iniciamos, verso 12. E eis que venho, se demora. Comigo está o meu galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deixa eu chamar a tua atenção. Na linguagem de hoje, essa palavra galardão quer dizer salário. E é interessante que ao fim da tarde, há uns 30 anos atrás, a maioria das pessoas que trabalhavam na agricultura, ao entardecer, eles recebiam o seu dia, recebia aquele valor que você trabalhava durante o dia. Se você trabalhasse meio dia, era X. Se o dia todo, 2x. E é interessante que, se você trabalhasse durante o dia, ao chegar à tarde, o seu patrão fosse te pagar metade do combinado, você receberia feliz? Claro que não. Aquilo que você tem feito é o que você vai receber diante de Deus. É aquela expressão que todos nós conhecemos: o que se planta se colhe. Qual tem sido as tuas obras como cidadão dos céus num momento difícil como este? Você tem realmente se deleitado? Você tem realmente se doado? Você tem realmente clamado, orado ao Deus dos céus? Outra coisa que eu quero chamar a atenção é: lembre-se que o Senhor não está dizendo aqui, eu tenho um galardão, eu vou delegar alguém para fazer a entrega. Não. Está na mão dele. É ele que vai fazer a entrega da nossa recompensa. Então essa ideia por aí, que eu tenho que pedir a fulano, fulano ir a ciclano, e aí chegar a Deus, isso não existe. Por isso que ele vai dizer, no verso de número 13, eu sou o alfa e eu sou o ômega, o primeiro e o último. Então, fora de Jesus, você não vai receber recompensa nenhuma. Fora desse nome que foi vertido por meio da cruz, dando seu sangue para remir nossos pecados, você não vai receber galardão nenhum. Essa ideia de dizer que alguém pede uma ajudazinha aí, isso não existe. Ou você confia, ou você realmente não vai receber aquilo que Deus tem em mãos como a salvação eterna para lhe entregar. Interessante que ele se identifica no versículo 13 como o próprio Deus. Quando ele diz, eu sou o início, o primeiro e eu sou o fim, ele está se colocando na posição de Deus, assim como de fato ele é. Não existem João, não existem Joaquim, não existe outro nome acima deste nome que no qual devemos confiar e adorar. Por isso que nós iniciamos com o hino ao único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Porque nós entendemos que fora desse nome não há uma adoração verdadeira. Fora deste nome, você pode até pensar que está adorando, no entanto, você pode estar se enganando. Primeira coisa, o Senhor promete que vai voltar, que está com a recompensa em suas mãos para nos entregar. Segunda coisa, ele se identifica como Deus. Nessa escala ele diz, eu sou o primeiro,
eu sou ômega, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou o primeiro e eu sou o fim. Ele diz, eu sou Deus. As coisas que existem, como diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo de número 2, sem ele, nada do que foi feito existiria. Ele é Deus. Por isso que ele fala com propriedade, por isso que fala com convicção, e nós, como cidadão do céu, precisamos confiar nas promessas eternas de Deus para nossas vidas. O verso de número 15, agora entra a tua parte, agora entra a minha parte. O que nós devemos fazer? Nós não devemos fazer um trocadilho com Deus. Não. Eu faço isso para Deus e Deus vai me dar aquilo. Ah, se eu fizer mais para Deus, Deus vai me dar um carro. Nós estamos falando aqui de salvação. Nós estamos falando aqui de vida eterna. Nós estamos falando nas promessas eternas de Deus, nos céus. Nós não estamos falando aqui da terra, aonde a traça, aonde o ferrugem comem. Nós estamos falando de promessas eternas. Entendam bem isso. O verso de número 14, a Bíblia diz que bem-aventurado ou feliz são todos aqueles que lavaram ou que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe dê o direito à árvore da vida. Quando ele está falando de veste, ele não está falando da minha camisa, mas ele está falando do teu coração. Felizes são aqueles que, por meio do sangue de Jesus, os seus pecados foram perdoados. A pergunta que faço a você é: você já pediu perdão a Deus? Se você já fez isso, tenha certeza de uma coisa: os teus pecados foram todos perdoados, foram todos lavados no sangue do Cordeiro. 1 João, capítulo 1 e versículo 9, a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Essa é a promessa de Deus para nossas vidas. O perdão de nossos pecados. Você precisa buscar. Você possa estar pensando: e se eu ainda não lavei as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro, o que devo fazer? Faça isso o quanto antes possível. Ele continua de braços abertos à tua espera. Que você faça isso, que reconheça que é pecador, mas que existe um Deus nos céus pronto a te perdoar e te dar a vida eterna. A nossa parte é buscar. A nossa parte é reconhecer o que somos e o que Ele é. O versículo adiante, o versículo de número 15, a Bíblia diz que fora ficarão os cães, ficarão os feiticeiros, ficarão os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que mente. Veja como isso é interessante. Quando Deus diz que está pronto a nos perdoar, de fato está. Quando a Bíblia diz que
nós devemos fazer a nossa parte, sim, devemos fazer a nossa parte. Mas tem coisas que desagrada o coração de Deus. É quando o homem ele começa a tomar posição de Deus, mexendo naquilo que Deus criou, a vida. Tem coisas que Deus entristece o coração de Deus. Quando o homem ele começa a consultar mortos, aí na contramão da vida, buscando meios, tentando se achegarem a Deus. Eu sempre digo que muitas das vezes essa busca, esse anseio, esse desejo de saber, de estudar Deus é tanta que nos perdemos ao longo da caminhada. E a parte que eu disse a vocês, os feiticeiros, a Bíblia diz que eles não terão parte no reino dos céus. Está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua. Porém, se este indivíduo ele entender que suas práticas não glorificam o nome de Deus e eles realmente se arrependerem, Deus o perdoa. Versículo de número 14 diz isso. Feliz são todos aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e dá-lhe o direito, o Senhor dá o direito de ele entrar na cidade pelas portas. Primeira coisa, as promessas que o Senhor fez. O que Deus tem para nos dar como recompensa. Segunda coisa, o que nós também devemos compreender. Jesus é Deus eterno e te oferecem a oportunidade de você entrar pela porta. Essa porta é Jesus. João capítulo 1, versículo de número 1, capítulo 10, versículo 1, a Bíblia diz que em verdade, verdade vos digo que todo aquele que não entrar pela porta ou aprisco, tentar entrar por outra porta, a Bíblia diz que é ladrão e salteador. Só existe uma porta e essa porta é Jesus e ele te convida para que você entre, se deleitem e receba o melhor dele para a tua vida. Jesus é vida, Jesus é salvação, Jesus, ele é um Deus de promessas. Então não vamos entrar em desespero, achar que é o fim, achar que tudo acabou. Ele nos prometeu, ele vai cumprir todas as suas promessas feitas a cada um de nós. Não desista, continue lutando, confiando e tendo certeza convicta que ele vai voltar. E quando ele voltar, todas as suas promessas receberemos para o louvor do seu próprio nome. Não esqueça, não busque outros meios. Não coloquem a sua fé buscando a autoajuda que quer que seja, mas apenas esperem naquele que de fato pode te ajudar, Jesus. Deus abençoe a tua vida. Espero que Deus tenha falado ao teu coração. Espero que você tenha refletido sobre isso. Que as promessas, elas existem. Mas existem só para aqueles que acreditam e para todos aqueles que perseveram. Deus abençoe.